Saudações calorosas. Sou o pastor Mark e estou aqui em um centro de reabilitação no norte da Virgínia. Alguns de vocês me perguntaram, Pastor Mark, o que aconteceu com você? Mas antes de explicar isso, deixe-me apenas agradecer pelas suas orações, seu apoio, seu incentivo, suas mensagens e seus e-mails. Você sabe, é algo maravilhoso fazer parte da Igreja de Deus ao redor do mundo e saber que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, um adventista do sétimo dia em todo o mundo. E como cristãos, nós sustentamos uns aos outros em oração, levamos os fardos uns dos outros. Então, obrigado por me levantar diante do Senhor. Veja o que aconteceu. Temos um centro de retiro para pastores, também para médicos, administradores e grupos que vêm até nós no norte da Virgínia. E eu estava em uma das nossas instalações. Temos cerca de 20 acres de terra. E eu estava correndo por uma trilha para ir até uma outra das nossas instalações quando pisei em uma raiz e caí feio. Quebrei o meu fêmur e acabei deslocando a cabeça do fêmur bem ali na altura do quadril. Então precisei passar por uma cirurgia grande, muito grande, e sou muito grato por tantas coisas. Sou grato por estar deitado na trilha, sou grato por ter conseguido pegar meu celular e ligar para o irmão George e para minha esposa para virem me ajudar. E se eu não tivesse meu celular e ficasse deitado ali por muitas horas, teria sido uma situação terrível. Tenho certeza de que minha esposa teria vindo me procurar, assim como outras pessoas. Mas isso foi realmente uma bênção. Além disso, naquele mesmo dia, vários médicos estavam vindo ao nosso centro de retiros. E assim, antes de muitas horas, já havia médicos lá: um especialista em clínica geral, um radiologista, um anestesiologista, um ortopedista. Todos eles estavam vindo para o retiro, e durante todo esse processo eles deram conselhos e orientações maravilhosas. Agora passei por uma cirurgia muito extensa. Perdi muito sangue durante a cirurgia, mas estou me recuperando bem. Mas estou aprendendo muitas técnicas novas. Deixe-me mostrar algumas dessas técnicas para você. Se eu quiser tirar minhas meias, preciso usar este aparelhinho aqui. E quando meu sapato estiver fora, eu prendo a meia aqui e tento empurrá-la para fora. Você sabe, ainda não sou um especialista, como pode ver, mas vamos lá, consegui. Então, se eu estivesse sozinho, conseguiria tirar minha meia. Agora, como você coloca a meia de volta? Bem, se eu quiser colocar as meias, aqui eu tenho o que chamamos de pegador. Assim, posso alcançar qualquer coisa aqui e puxar minhas meias de volta com o pegador, está vendo? Esses instrumentos são muito úteis. Vou mostrar como uso meu pegador mais tarde. Como eu não conseguia mexer minha perna esquerda onde fiz a cirurgia, eu uso isso para conseguir mover minha perna, levantar e abaixar. Esta, claro, não é a perna operada e me daria muito mais força, mas também muito mais dor se eu tentasse puxar demais para cima. Estou aprendendo a usar minha cadeira de rodas, aprendendo a usar meu andador, e o Senhor tem sido muito, muito bom comigo. Quero falar com você hoje sobre algo que talvez te surpreenda. E o que quero conversar com você é sobre por que você pode ser grato em todas as coisas. Agora, a Bíblia é muito específica. A Bíblia coloca da seguinte maneira, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e diz no versículo 16: Alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo deem graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Preste atenção. A Bíblia não diz para se alegrar com tudo. Ela diz: alegre-se em todo tempo, em qualquer situação, e ore sem cessar. Agora, repare no que a Bíblia diz: em tudo deem graças. Ela não diz por tudo deem graças. Eu não dou graças porque quebrei meu fêmur. Eu não dou graças porque uma pessoa é atropelado por um carro enquanto atravessa a rua e morre. Eu não dou graças porque eles morreram. Eu não dou graças porque bombas estão caindo e as pernas de crianças estão sendo arrancadas. Mas a Bíblia é muito interessante, não é? Deixe-me explicar isso para você. Ela diz: em tudo deem graças. Em outras palavras, qualquer que seja a circunstância em que você se encontre na vida, você pode encontrar motivos para ser grato nessa circunstância. Em tudo, deem graças. Então, quais são algumas das coisas pelas quais eu posso ser grato? Eu as anotei, vou usar meu pequeno pegador aqui para pegar minhas anotações. E quais são algumas das coisas pelas quais eu posso ser grato em meio a tudo isso?
Primeiro, quando coloquei meu pé naquela trilha, eu estava em uma espécie de barragenzinha que atravessava entre dois barrancos de tamanho considerável. E eu poderia facilmente ter tropeçado e caído na água. Em tudo deem graças, dou graças a Deus por não ter me machucado mais e por não ter tropeçado e descido o barranco. Dou graças a Deus porque havia médicos vindo ao nosso centro de retiros para me ajudar. Dou graças a Deus porque pouco antes de tudo isso acontecer, nós estávamos planejando uma grande reunião evangelística via Zoom, na China. Nós já realizamos esse tipo de trabalho várias vezes. Enviei os gráficos para Daniel Zhao, o presidente do nosso trabalho na China, e também enviamos ao pastor Zhao os sermões, palavra por palavra. Então, embora eu tenha me machucado e não pudesse fazer a série evangelística, dou graças e louvo a Deus que o pastor Zhao assumiu, fez a série evangelística e houve 3,4 milhões de downloads. Milhões de pessoas. Foi uma série sobre o livro de Daniel. Agora, quais são as coisas pelas quais eu agradeço pessoalmente? Bem, há várias coisas. A primeiríssima coisa pela qual agradeço pessoalmente é esta: que Deus está me ensinando a depender totalmente, completamente e sempre dele, independentemente de qualquer coisa que venha a acontecer na minha vida. Que essa tragédia que aconteceu comigo está me conduzindo gradualmente a confiar cada vez mais profundamente em Deus. Portanto, nós não precisamos dar graças por absolutamente cada coisa ruim que acontece, mas dentro do contexto daquela dor, daquele sofrimento, aprendemos lições pelas quais podemos nos sentir verdadeiramente gratos. Em Isaías 26, versículo 3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, pois ele confia plenamente em ti. Confie no Senhor para sempre. Se os nossos pensamentos estiverem fixos em Jesus e aprendermos a confiar plenamente nele, nós teremos uma paz que é perfeita. Eu tenho paz, eu sinto dor, com certeza. É difícil para uma pessoa ativa como eu não poder levantar e sair pulando desta cadeira de rodas e andar? Com certeza é, mas Deus me dá paz, porque estou aprendendo a confiar nele mais profundamente. A outra coisa que Deus está me ensinando aqui, eu não sei, talvez Deus precise ensinar essa lição para você também. E é isso que Deus está me ensinando, que eu sou um ser humano mortal. E eu estava olhando isso nas minhas anotações e escrevi 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 10. Sabe, às vezes, mesmo aos 81 anos, estamos fazendo 5 programas de rádio por semana, pregando pelo mundo todo, fazendo nosso ministério no YouTube, aconselhando pessoas. Temos nosso ministério de retiros. E às vezes, sabe, você quase sente que, poxa, estou com uma saúde tão boa, estou me exercitando, tenho uma boa alimentação. Mas o que o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, começando no versículo 7, mas temos este tesouro. Este é o tesouro de Cristo em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você vê essa expressão vasos de barro aí? Sabe o que isso significa? Vasos rachados. Então, se alguém disser para você que você é um vaso rachado, você é mesmo. Veja, nós somos, na verdade, somos como vasos de barro rachados. Somos incrivelmente frágeis, e o que o Senhor tem me ajudado a enxergar em toda essa tragédia que passei e em todo esse sofrimento é que meu corpo é muito frágil e que eu preciso não só cuidar dele, mas também dar prioridade às coisas da eternidade, porque não importa quão boa seja a sua alimentação, não importa quanto exercício você faça, não importa quanto descanso você tenha, não importa o quão próximo você esteja de Jesus, se Cristo não voltar, você vai envelhecer. E o ponto mais importante que devemos reconhecer agora está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. E se você parar para observar, está lá nos versículos 16 a 18. Esses são versículos realmente maravilhosos. Portanto, não desanimamos. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Senhor, meu homem exterior está falhando, estou envelhecendo, já tenho quase 81 anos. E o homem exterior está se corrompendo, mas o interior está sendo renovado dia após dia. Pois a nossa leve tribulação é passageira e as aflições que temos duram só um instante. Jesus vai voltar, toda essa dor vai acabar. Isso está produzindo para nós um peso de glória muito mais excelente e eterno. Então, as aflições pelas quais passamos estão produzindo em nós um peso eterno de glória. Por quê?
porque olhamos para as coisas que não se veem e não para as que se veem, mas para as coisas que são eternas. Versículo 18. Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Então aqui está a incrível boa notícia. Nós não desanimamos. Por que não desanimamos? Porque talvez nosso corpo esteja tomado pela dor. A doença pode atingir nosso corpo, mas Cristo está conosco em todo o sofrimento e enfermidade. Ele diz: Eis que estou convosco até o fim do mundo. Pois esta é uma leve e momentânea aflição. Ela vai passar em breve. E ele diz: Não olhe para as coisas que se veem, mas para as coisas que são eternas. Mantenha sua mente fixa nas coisas que são eternas. Então, aqui estão algumas coisas pelas quais sou grato. Sou grato, primeiro, porque, embora eu tenha caído e quebrado o fêmur e tenha feito uma cirurgia na perna, que eu não bati a cabeça e precisei de uma cirurgia cerebral, ficando incapaz de pensar e me concentrar pelo resto da vida. Sou grato porque, quando caí, não desci aquele barranco até a água, porque quem sabe o que teria acontecido. Sou grato por ter tido amigos pastores comigo durante todo aquele período. Sou grato porque Deus pode usar tudo isso para me levar a confiar nele mais profundamente. Também sou grato porque, embora a leve aflição dure apenas um momento, que meu homem interior pode ser renovado dia após dia e eu posso confiar mais em Jesus. E sabe de que mais eu sou grato? Aqui no livro de Coríntios há uma seção incrível que fala sobre Deus nos confortando em nossas provações, Deus nos confortando em nossa dor, Deus nos confortando em nosso sofrimento. Segundo Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Agora eu posso abrir meu coração e receber o consolo de Jesus Cristo neste momento. E a palavra diz que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Cristo. Então, às vezes, Deus permite que passemos por sofrimento ou dor, para que possamos ter a capacidade de consolar outros. Na tarde de sábado, fui visitar aqui no centro de reabilitação e me levaram para diferentes quartos onde pude orar com as pessoas. Tinha amigos aqui que cantavam para as pessoas. Hoje mesmo eu estava orando com um dos médicos daqui. Hoje mesmo eu estava orando com um dos meus profissionais de saúde. Deus está me consolando nesta dor para que eu possa consolar outros. Mas veja o que o nosso texto diz. Agora, se somos afligidos, é para o vosso consolo e salvação, eficaz para suportar os mesmos sofrimentos que todos sofremos. Pois, versículo 5, como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quando sofremos, entendemos e nos identificamos com Cristo, que teve pregos em suas mãos. O Cristo, que teve uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça, o Cristo com o sangue escorrendo pelo rosto, o Cristo que sofreu com os pecados da humanidade. Então, cada aspecto do sofrimento físico nos permite identificar com Cristo e seu sofrimento e nos aproxima dele. Por isso, sou grato por suportar muito pouca dor, muito pouco sofrimento em comparação ao que Jesus suportou. Mas sou grato porque, através de todo esse sofrimento, posso me aproximar mais de Jesus, meu Senhor, que sofreu por mim, que carregou os pecados da humanidade no Calvário por mim. Sou grato por poder ter uma pequena parte em seu sofrimento para que eu possa compreender o anseio do seu coração. Mas os sofrimentos da raça humana, há mais uma coisa que eu acho incrivelmente importante quando você passa por sofrimento. Lembre-se de Jesus. Portanto, não se perturbe o seu coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei novamente. O sofrimento permite que você perceba que este mundo não é o nosso lar, este mundo não é nossa morada permanente. Jesus diz: não se perturbe o seu coração. E aqui, em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia fala de um dia em que não haverá mais dor nem sofrimento. Versículo 4: Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Não haverá morte, luto ou choro. Não haverá dor, pois o passado passou. Aquele no trono disse: faço novas todas as coisas. Ele me disse: escreva, pois estas palavras são fiéis. Às vezes, com tanta dor no quadril e sem conseguir levantar a perna, eu digo: Senhor, tudo isso é temporário. Um dia, Jesus voltará e teremos novos corpos.
e a dor que sofremos agora vai desaparecer. Eu não sei que dor você pode estar passando hoje. Pode ser dor emocional, a dor de um trauma emocional, sofrimento por causa de relacionamentos rompidos, dificuldades na família. Pode ser a dor causada pelo tratamento de quimioterapia ou a dor da radioterapia, a dor terrível do câncer. Pode ser a dor de um corpo que está quebrado ou de fraturas nos ossos. Eu não sei exatamente qual é essa dor, mas eu tenho certeza disso. Jesus disse: Eu estou com vocês sempre, até o fim do mundo. Ele disse: Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Analise a sua dor no contexto em que se encontra. Haverá pessoas que te apoiarão, pessoas que orarão por você, pessoas que te encorajarão. Procure, no contexto da sua dor, algo pelo qual ser grato. Eleve seu espírito e confie em um Deus que levará embora toda essa dor. E quem virá novamente para vos libertar? Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradeço pelos meus queridos amigos que me ampararam nesta dor. Obrigado pela oportunidade de te servir de forma plena, completa. Obrigado. Mesmo aqui, neste lugar, posso encontrar uma forma de servir neste centro de reabilitação. Continue me guiando até pessoas com quem eu possa compartilhar o teu amor. E para aqueles que estão assistindo a este vídeo, que estão passando por dor, Senhor, abençoe-os em todo o seu sofrimento. Abençoe-os na dor, mostre que o Senhor está com eles, ajude-os a encontrar gratidão, até mesmo por isso. Senhor, não somos gratos pelo mal, não somos gratos pela doença, pelo sofrimento ou pela enfermidade. Mas nessas situações não precisamos ter um espírito amargo. Seja qual for a situação que nos aconteça na vida, podemos encontrar algo pelo qual agradecer e te louvar. Sobretudo te louvamos, pois a doença e o sofrimento findarão, a dor cessará e veremos Jesus para sempre. Em nome de Cristo, amém.